Salve, salve, meu aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de porcentagem, ok? Veja uma coisa, nós viemos num caminho aí trabalhando com razão. Depois que nós estabelecemos todo aquele conceito de razão, daquela divisão, nós passamos a analisar a proporcionalidade entre razões. Então nós vimos lá diretamente proporcional, inversamente proporcional, e assim por diante. Hoje nós vamos começar a trabalhar com porcentagem. Então o nosso conceito da aula de hoje é o conceito de porcentagem e como eu vou calcular essa porcentagem de uma maneira mais simples, ok? Então, presta atenção aqui para você entender o que significa esse conceito. Quando se começou a pensar em algo que pudesse ser geral, ou seja, eu pudesse trabalhar com uma mesma proporção para quantidades diferentes, e essa necessidade logo surgiu, Por exemplo, imagine uma empresa que tem vários funcionários, cada funcionário tem um cargo, E o fato de cada funcionário ter um cargo significa que cada funcionário vai ter um salário em função daquele cargo, Lógico, eu posso ter pessoas que têm o mesmo salário por exercerem o mesmo cargo, Aí o que eu faço? Eu resolvo dar um aumento para esses funcionários, Agora veja uma coisa, se eu desse esse aumento em reais, não seria justo, Por exemplo, imagine um funcionário que ganha lá R$8.000, um funcionário que ganha R$5.000, um funcionário que ganha R$2.000 e um outro funcionário que ganha R$1.200, Nós temos lá desde um cargo mais de chefia até outros cargos aí. Se eu der um aumento de R$120 para todos, ou seja, eu resolvo, na verdade, dar um aumento em reais, Para todos os funcionários o mesmo valor. Se a gente analisar, R$120 de 8.000 é uma fração muito pequena, Agora, R$120 de 1.200 já é uma fração grande, Se eu dividir lá 120 por 8.000, eu vou encontrar um valor muito pequeno. Agora, se eu dividir 120 por 1.200, aí eu vou encontrar um valor grande, Então, na verdade, aqui, eu não estaria sendo justo com quem ganha mais. Na verdade, proporcionalmente, quem ganha menos teve um aumento maior. Então, o que eu quero fazer? Eu quero dar um aumento proporcional. Ou seja, um aumento que seja na mesma proporção para todos. Só que, lógico, não pode ser em reais, porque esse aumento seria injusto, porque cada um tem um salário inicial. Então, o que eu faço? Eu imagino que este salário aqui, ele é dividido em 100 partes iguais. Então, eu divido esse salário em 100 partes iguais. Eu pego esse salário aqui e divido também em 100 partes iguais. E eu pego esse daqui e divido também em 100 partes iguais. E assim por diante. É como se eu pegasse o salário de todo mundo da empresa e dividisse em 100 partes iguais, Então eu teria salários distintos divididos em 100 partes. Aí eu resolvo dar um aumento na mesma proporção. Ou seja, eu vou dar um aumento de 15 das 100 partes. Então, na verdade, eu estou dando o mesmo aumento proporcional para todo mundo. Eu vou dar um aumento de 15 das 100 partes de cada salário. Lógico que em reais, para quem ganha 8.000, vai ser maior. Porque se eu dividir 8.000 por 100, cada parte vai ter um valor. Se eu dividir 1.200 por 100, cada parte vai ter um valor. Mas eu estou dando um aumento na mesma proporção.
E aí surgiu a necessidade e o conceito de porcentagem. É como se eu dividisse qualquer todo em 100 partes. Então, na verdade, eu vou dar um aumento de 15 das 100 partes, de 15 por 100, ou de 15%. E aí todo mundo vai receber na mesma proporção, 15% do seu salário. E aí ficaria justo porque, apesar dos valores em reais serem diferentes, é na mesma proporção para todo mundo. Ou seja, seria um aumento justo. Eu teria esse aumento na mesma proporção, ok? Então daí nasce já uma necessidade de você ter alguma forma de dar um aumento proporcional ao valor inicial, na mesma proporção, ok? Outra coisa também, quando o sistema financeiro começou a ser mais complexo, né? Ou seja, nós tivemos várias etapas desse sistema, desde o início lá onde se faziam trocas entre mercadorias, até o momento em que simbolicamente passou a existir um valor. E esse valor passou a ser uma moeda ou um papel moeda. A partir daí, este papel moeda, esta moeda, esse dinheiro, ele também passou a ser um produto para se vender. Você vai dizer, mas peraí, eu vou vender dinheiro? Lógico, né? O banco vende dinheiro. Só que, lógico, não tem sentido ele vender, por exemplo, R$100 e cobrar R$100 por isso. Por quê? Porque senão ele não tem lucro. Ah, mas o banco tem que ter lucro? Sim, o banco tem que ter lucro ali, porque ele é uma empresa. Ele tem que pagar os funcionários, ele tem que pagar, né, toda a instalação do banco, aonde o banco está, o aluguel do prédio e assim por diante. Então, toda vez que o banco vai vender dinheiro, ele está vendendo dinheiro para quem precisa daquele dinheiro para alguma coisa. É quem não tem aquele dinheiro naquele momento. Então ele faz um empréstimo desse dinheiro. Agora, este empréstimo, ele tem que valer a pena para o banco, porque é um produto, né? O banco não fabrica outra coisa a não ser vender dinheiro. Então, quando ele vende dinheiro, ele vai vender R$100, mas vai cobrar 120. Né? A longo prazo ou a curto prazo, ele vai ter ali um valor a mais do que ele vendeu. É vantagem para o banco? É vantagem para o banco porque ele vendeu R$100 e ele vai receber 120. Então ele teve ali um lucro de R$20. É vantagem para quem faz um empréstimo? Na situação que a pessoa fez, sim. Porque ela não tinha o dinheiro na hora, ela precisava do dinheiro para alguma coisa e ela foi lá e emprestou do banco, comprou esse dinheiro. Lógico que ela não vai pagar à vista, porque se ela tiver à vista, né, se ela vai comprar R$100 e pagar 120, à vista não teria sentido. Quando a gente fala à vista, é no instante da compra. Então ela não tem esse dinheiro. Então o que pode acontecer é ela pegar esse dinheiro, não pagar nada na hora e a longo prazo ela vai pagar juros em cima desse dinheiro. Então tinha que naturalmente criar algo que também generalizasse. Ao ponto, por exemplo, de eu consultar, né, um aplicativo do banco ou um site do banco ou até o gerente do banco e eu perguntar qual é a taxa de empréstimo. Aí ele diz, olha, para você, né, porque cada cliente tem lá, né, uma determinada taxa, né, para você a taxa é de 5%. Então veja, ele não falou em reais, ele falou que se eu emprestar o dinheiro, se eu comprar esse dinheiro, eu vou pagar 5% a mais do que eu levei do dinheiro. Né? Então é vantagem para o banco, sim, porque ele vendeu, né, R$100, por exemplo, por 105, e eu que estava sem dinheiro, não tinha como, né, conseguir esse dinheiro, o banco me emprestou, eu vou usar esse dinheiro para o que eu preciso, e aí eu vou pagar mais do que eu emprestei. Por isso que todo empréstimo bancário, toda situação, tem que ser muito bem pensado, porque vai sair mais caro, né, ou seja, eu vou pagar mais do que eu recebi. Esse é o que a gente chama de juro. E aí tem a necessidade da gente ter a porcentagem em cima disso, ok? Então, por exemplo, como é que eu vou calcular esta porcentagem? Vamos recordar aí esse processo. Imagine aqui o seguinte, eu tenho essa situação aqui.
Vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui uma situação interessante que ele está propondo. Ele fala aqui da questão, né, da fração centesimal, aí nós temos aqui um exemplo, né, como calcular 15% de 4.500. Então veja, eu quero calcular 15% de 4.500. Né? É como se eu pegasse 4.500, dividisse em 100 partes e pegasse 15 dessas 100 partes. Então veja, qual é o método prático? Vamos ler aqui. 15%. 15% é 15 por 100. Né? 15% é uma fração, 15 por 100. O D significa multiplicar por 4.500. Aí tem uma vantagem. Como eu estou multiplicando numerador por numerador, denominador por denominador, seria a mesma coisa que eu fizesse assim, ó, 15 vezes 4.500 divididos por 100 vezes 1. E aí eu posso simplificar, porque daria assim, ó, 15 vezes 4.500 divididos por 100. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Na verdade é só fazer 15 vezes 45, que vai dar 675. Então, 15% de 4.500 são 675. Beleza, meu querido? Olha agora aqui, ó. Em uma classe nós temos 40 alunos. 25% são meninas. Olha, aqui tem um conceito importante, que é o conceito de porcentagem complementar, né? O que significa porcentagem complementar? Quando eu divido um grupo em dois, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, nessa empresa eu quero dividir os funcionários entre casados e solteiros, né? Então, eu tenho dois grupos. Se eu digo para você que 30% são solteiros, eu automaticamente sei o valor dos casados. É o que a gente chama de porcentagem complementar. Porque, na verdade, a soma dos dois tem que dar 100%. Então, por exemplo, aqui, ó, quando ele fala assim, uma classe tem 40 alunos. Então, ele resolve dividir essa classe, que tem 40 alunos, entre meninos e meninas. E aí ele fala o seguinte, 25% são meninas. Então, se eu tenho 25% de meninas, para completar, ou seja, a fração complementar, a porcentagem complementar, vai ser 75%. Porque 75% mais 25% fecha 100. Então, se eu tenho 25% de meninas, os meninos seriam 75%. Porque a soma dos meninos mais as meninas dá o total. E o total equivale a 100%. Então, se eu quero saber quantos são meninos, eu quero saber 75% de 40. Ou seja, eu quero saber 75 por 100 vezes 40. Né? Aí o que eu posso fazer? Agora eu já posso cortar aqui. Né? A gente já não precisa colocar aquele passo a mais ali de ter um 1 no denominador. Aí 75 vezes 4, né? 75 vezes 2 é 150, vezes 4 é 300. Então eu tenho lá 300 divididos por 10. E se eu cortar agora aqui, eu vou ter 30.
Então, dos 40 alunos, 30 são meninos. E lógico que, se eu fizer 25% de 40, tem que dar 10. Né? Se eu chegar aqui e fizer, por exemplo, 25% de 40, obrigatoriamente tem que dar 10. Porque a soma entre meninos e meninas tem que fechar em 40. Então, 25% de 40 seria 25 por 100 vezes 40. Aí a mesma coisa, eu posso cortar esse zero com esse zero, daria 25 vezes 4, que é 100. 100 divididos por 10, daria 10. Né? Então eu tenho 30 meninos e 10 meninas. Ok, meu querido? Então seja bem-vindo ao nosso estudo da porcentagem. A gente vai trabalhar muito para que você possa aprender um conteúdo muito importante que você vai carregar para o 8º ano, para o 9º ano e para o ensino médio e para a vida toda. Veja que situações que nós usamos como exemplos são situações do cotidiano. Entender porcentagem é uma questão de cidadania. Não tem como você hoje viver num mundo em que existem taxas de juro, taxas de crescimento, né? Você está o tempo todo acompanhando aí, escutando bolsa de valores que cresce, bolsa de valores que cai, a alta do dólar, a alta do preço do combustível, a queda do dólar, tudo isso envolve porcentagem. Então não é um assunto que ele fica exclusivo da matemática, ele faz parte do cotidiano em qualquer área, em qualquer profissão. Beleza, meu querido? Um abraço para você, até o nosso próximo encontro.